Estamos gravando. Ok, então, coisa que eu queria falar, eu recebi alguns e-mails de gente pedindo, me inclui na lista, naquela que o formulário já está fechado, mas teve pelo menos uma pessoa dizendo que não assistiu a aula porque não recebeu, que estava com o nome na lista, não recebeu e-mail. Só para não haver dúvida, gente, atenção. O e-mail, a utilidade dele é tão somente para que você possa entrar na aula sem que eu precise autorizar manualmente. Ou seja, você clica no link do e-mail e entra direto, sem ter que esperar a minha autorização. Se por algum motivo você não recebeu o e-mail, não quer dizer que não vai ter aula no dia, ou que você não pode assistir aula, não. Pode vir normalmente. Mas qual é o endereço? É o mesmo de sempre. Foi aquele que está no e-mail que eu mandei pelo SIGA antes das aulas começarem, e que também está disponível, se você vier aqui, clique em ensino, Economia Internacional para RI, tá tudo aqui, aulas, tem aqui o link também, tá? Certo? Então, sendo claro, o e-mail que eu envio no começo, antes da aula começar, ou assim que ela começa, só serve para o aluno entrar na sala de aula sem que eu precise autorizar. Por acaso, por uma infelicidade, um azar, sei lá, alguma coisa que você não recebeu o e-mail, simplesmente acessa esse link que aqui está e assista a aula normalmente. Feito este comentário, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Perguntas, dúvidas? Deixa eu abrir o chat aqui. Não? Então vamos em frente. Só que eu peguei o papel errado. Esse programa a gente já discutiu, a gente quer este aqui. Nós estávamos no final da página 1. Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Tem uma borracha aqui em algum lugar. Eu preciso dela. Que saco. Apareceu. Desculpa. Então vamos lá. Estava no final da página 1 das notas de aula. Com sorte, vou localizar isso. Não vou demorar muito para localizar. RI 2021-2, PDF no website, notas, tópico 1. A gente passa o PDF para cá. Estávamos aqui, Tínhamos discutido, apresentado essa definição PIB. Aí, como eu falei, a gente vai discutir trecho a trecho essa definição. Então, tínhamos passado por isso, a passar esse para a definição, esse, e não está em finais. Porque tem um comentário na definição, se for olhar, que o produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos num país. Primeira vez que se apresenta para as pessoas o conceito de PIB, se você omitir a expressão finais, a palavra finais, pessoas aceitam com mais facilidade. Basicamente, é o valor de tudo aquilo que a gente produziu avaliado monetário, em valor, avaliado conforme o seu preço de mercado. Mas tem essa qualificação finais. Por quê? Tentar deixar esse ponto claro, por que a gente precisa colocar, ou por que faz sentido, né? Que é uma questão de conceito. Porque a gente quer mensurar, a gente precisa ter a qualificação de finais, ou olhar somente para os bens finais. Tentar deixar claro o que seria isso aqui com um exemplo. Que a ideia que a gente quer fazer com o PIB é mensurar aquilo que que a sociedade, ou que um país efetivamente produziu e disponibilizou para seus habitantes, também que exportou, que importou, mas vamos pensar, esquecer a transação com o resto do mundo para facilitar, pensar o que uma sociedade disponibilizou para o seu próprio consumo e também para a sua acumulação de capital físico, né? Que basicamente parte da produção é consumida, parte da produção não se destina a consumo, se destina a expandir o estoque de capital físico. Então, por exemplo, quando um país constrói uma nova rodovia, isso faz parte da produção, mas não se destina ao consumo, está ampliando o capital do país. E a gente precisa levar em conta
digamos, deveria avaliar, o PIB tem que incluir no PIB somente os bens finais. O que é um bem final? Mais fácil dizer. Considera, então, um carro qualquer, digamos que o valor dele seja 50 mil reais. O carro foi produzido, carro zero, está sendo Volkswagen, Ford, vamos dizer, a Volkswagen produziu esse carro, ele foi vendido por 50 mil reais, porém, observe que a Volkswagen ela compra parte, ela não constrói todas as peças do carro. Por exemplo, ela compra, dentre outras coisas, os pneus da Goodyear, ou da Pirelli, ou de outra fabricante de pneus. Então, suponha que a Volkswagen tenha pago pelos pneus, 5, né, que vem os 4 pneus de um carro de passeio, mais o step, tenha pago, digamos, 5 mil reais, eu não sei, R$ 1.000 no pneu. Vou dizer que seja R$ 1.000, vamos facilitar, a conta fica fácil. Tá certo? Então, observe-se, a gente não deveria incluir no PIB 55 mil. Atenção, eu falei, não deveríamos incluir no PIB. Por quê? Porque observe que dentro daquele valor que o carro está sendo vendido, que o carro será vendido, 50 mil reais, já está embutido lá dentro os 5 mil reais dos pneus. Já está embutido lá dentro esses 5 mil reais. Tá? Então, você deu. Então, a ideia é o seguinte: quando você olha para um bem que é entregue para o consumidor, você vai incluir no cômputo do PIB somente o próprio bem completo, serve para o consumidor completo. Você não vai incluir os bens intermediários que foram necessários para a produção daquele bem. Então, tentar dar um outro. Antes de eu dar outro exemplo, alguém quer fazer uma pergunta sobre esse exemplo específico que eu falei aqui? Então, a ideia é assim: a gente não quer ter dupla contagem, porque se a gente incluísse no PIB o valor do automóvel, 50 mil, e 5 mil dos pneus, nós estamos contando os pneus na prática 2 vezes. Outro exemplo: um dono do restaurante passou num mercado e comprou arroz, feijão, e aí ele levou isso para o restaurante, preparou as refeições e vendeu. O que você deveria incluir no PIB? Só as refeições que ele vendeu. O arroz e o feijão que ele utilizou como insumos, você não deveria incluir no PIB. Ou seja, então o ponto é, agora, nesse exemplo no exemplo do automóvel, os pneus são bens intermediários, não são finais. No exemplo do restaurante, o arroz, o feijão, são bens intermediários, não são bens finais. Perguntas até aqui? Agora, tem uma sutileza. O que define se um bem é final ou não é um atributo físico, é a destinação dele. Que, por exemplo, então, suponha lá que o dono do restaurante comprou arroz tio João, saco de 1 quilo. Aí eu passei no supermercado, comprei arroz tio João, saco de 1 quilo, e levei para casa. Aí o arroz tio João, saco de 1 quilo, que eu levei para casa é bem final. Foi entregue para o consumidor final. Enquanto para o dono do restaurante, ele não é. O que foi entregue para o dono do restaurante não é um bem final que vai ser utilizado para produzir um outro bem. Mesma coisa vale para o pneu. Então, esses 5 pneus que estão no automóvel, no automóvel novo, não faz parte do PIB. Mas suponha que tem alguém dirigindo na beira de uma estrada, o pneu fura, ele tem um borracheiro na beira da estrada e ele compra um pneu idêntico, o mesmo modelo que a Pirelli entregou para a Volkswagen, é o que essa pessoa que teve pneu furado compra no borracheiro. Esse pneu comprado no borracheiro, que foi entregue para o consumidor final, entra no cômputo do PIB. Sim, a pergunta da Ana Carolina é porque eles já estão contabilizados no valor final do carro. É isso. Perguntas até aqui. Prof, os pneus também são bens intermediários, então, no caso, ou é só no exemplo do restaurante? Só para eu entender. Os pneus são intermediários também. Esses 5 pneus que foram utilizados no automóvel novo. Esses tá, entendi. São intermediários. O pneu que aquela pessoa que estava com o pneu furado comprou no borracheiro é um bem final.
Entendi. Aí os pneus que seriam usados no carro seriam intermediários, porque eles fazem. Isso. Entendi agora. Aquele que o consumidor compra direto no borracheiro é um bem final. Tá? Tá bom, prof. Então, Obrigada. aqui, veja bem, a ideia é mensurar tudo que foi produzido e foi disponibilizado para consumo ou investimento. Essa é a ideia. Tá? Então, aquilo que é produzido, mas é utilizado para produzir um outro bem, aí você não conta porque ele vai estar embutido no valor final do próximo bem. Tá? Perguntas? Então, quando a gente entra aqui voltando aqui para as notas de aula, então eu falei, a gente só leva em conta só os bens finais para evitar a dupla contagem. Bom, aí tem uma pequena sutileza. Aí temos uma pergunta. Fala, Ingrid. Professor, por exemplo, você mencionou que agora que o valor vai estar embutido. Então, o valor dos bens intermediários vai estar embutido no bem final, é isso ou não? Sim. Mas e aí esse valor que vai estar embutido é um valor cheio ou um valor parcial? Vai estar todo lá. Ah, tá, beleza. Uhum. Tá certo? Bom, aí virando a página, tem um comentário, que aí a gente tem uma complicação aqui. E aqui uma outra, tem duas complicações. Uma que acontece com frequência. Eu já falei aqui, acho que dessas duas palavras, economics, duas palavras em inglês, economics e economy, né? Sim. Tem outras situações desse tipo. Possivelmente há situações desse tipo, duas palavras em português com significados distintos que possuem uma única tradução para o inglês. Só que aqui, para nós, o problema se dá quando a gente sai do inglês para o português. Né? Que a economia como ciência se desenvolve principalmente nos Estados Unidos e, basicamente, a gente tem que fazer um esforço, alguém tem que fazer o esforço da tradução. Né? Então, que existem duas palavras em inglês que são traduzidas como estoque. Não sei se eu cheguei a falar aqui. Acho que não, eu falei em outra disciplina. Eu falei isso mesmo, foi em outra disciplina que eu leciono. Ambas são traduzidas como estoque, aqui com frequência, tá certo? Então, essa palavra que quando aparece desse jeito, estoque, é aquilo que eu estou chamando aqui de estoque de capital, tá certo? Enquanto essa aqui, inventórios, aquilo que nós chamamos de estoque no armazém, na prateleira. Inclusive, às vezes, eu não sei se algum de vocês, antigamente era mais comum, mas talvez algum de vocês ainda tenham visto. Uma loja, algum comentário, a loja está, ou uma loja, um comércio, um estabelecimento comercial que fecha por um dia, 2 anos, fechado para inventário. Vocês já ouviram falar disso? Já sim, prof. Basicamente está avaliando o que tem lá dentro, vendo o que ele tem estocado, quais são as mercadorias que ele ainda tem, tá certo? Então, desculpa interromper, prof. Inventories seria estoque que está nos estabelecimentos. Isso, nas prateleiras, ou no caso, por exemplo, se for falando de arroz, o que está na prateleira do supermercado faz parte dos inventórios. Mas não é só isso que está em prateleira, né? Por exemplo, um automóvel que a Volkswagen acabou de montar, que está no pátio da Volkswagen, também entra no... Também faz parte dos inventórios, tá certo? Ok? Ou seja, é um estoque de bens. Tá certo? Porque ele não foi vendido ainda? Exatamente. Aquilo que, veja bem, se for pensar um automóvel que está parado no pátio de uma montadora ou no pátio de uma revendedora de automóveis, ele é equivalente a um arroz que está na prateleira no supermercado, está na mesma situação. Concorda? Já está pronto para ser entregue para o consumidor, mas nenhum consumidor carregou ainda, levou ainda, comprou ainda. Ok? Ok, entendi. Obrigada. Então, e aí a gente tem que lembrar que é o seguinte: imagine, para a gente entender por que a gente tem que lidar também com os estoques, no sentido de inventórios, quando a gente está falando do PIB, desculpe,
Aí já vi fechado para balança, que às vezes também alguns colocam, é fechado para inventário. Esse balanço, como você diz que a loja fechou para balanço, provavelmente não é o balanço patrimonial que o contador apura. Basicamente, que a loja parou para apurar o que ela tem de mercadoria estocada ainda. Pode interpretar assim, Igor. É como se a contadora tivesse comprado dela mesma. Acho que imagina, tem um comentário, até falou, pelo que eu li e entendi isso, acho que tem um comentário nessa direção no manual. Então, vamos tentar entender por que a gente tem que lidar com esses estoques. Vamos supor uma situação, deixar a situação mais simples possível. Pode não parecer, mas eu gosto de simplificar as coisas. Não necessariamente tenho sucesso, mas eu tento, pelo menos. É uma coisa bastante comum. Os economistas adoram fazer isso, tornar as coisas mais simples possível. Às vezes ficam simples demais. Mas tudo bem, vamos lá. Adotar esse procedimento. Suponha que no começo do ano, no dia 1º de janeiro, ninguém tem estoque nenhum, ou seja, os chamados inventários estão todos zerados. Não tem nenhum arroz na prateleira, não tem nenhum carro na montadora. Aí, quando chega no dia 31 de dezembro, tem dois. A única coisa que aconteceu, porque basicamente, aí pensa, ao longo do ano, vamos até pensar assim, uma coisa bem simples. Pensa uma sociedade bem simples que só tem o único estabelecimento comercial, um supermercado, tá legal? Um mercadinho, ou supermercado, um mercado. E aí aquele mercado começou o ano com nada, a prateleira totalmente vazia. Ao longo do ano, produtos foram chegando, o dono do mercadinho colocava na prateleira, aí tirava, ia vendendo, aí chegava um lote novo, ele colocava. Aí, à meia-noite do dia 31 de dezembro, existem 2 sacos de arroz parados lá na prateleira. E a gente tem que apurar o PIB da sociedade. Então, a gente quer mensurar tudo que foi produzido e disponibilizado para a sociedade. O que a gente faz com aqueles 2 sacos de arroz? Se convencionou que eles vão entrar no PIB. Que basicamente os sacos de arroz eles foram disponibilizados para a sociedade, simplesmente não foram consumidos. Tá? Então, até aqui está ok para todo mundo? Professor, eu não entendi muito bem. Ele entra no PIB, mas ele não foi vendido, não entendi. Mas assim, a ideia do PIB é mensurar o nosso esforço, tudo que a gente produziu e que a gente disponibilizou para a sociedade. Tá? É porque é a riqueza da sociedade em geral, né? Mas, por exemplo, esse carro que estaria parado no pátio, então ele também seria... Seria, o carro parado no pátio ia cair como esse arroz que eu coloquei aqui, tá legal? Mas, por enquanto, eu te pedi, Natália, vamos no momento ficar nesse exemplo bem simples, onde tinha 0 na prateleira e no fim do ano tem 2 saquinhos de arroz na prateleira, tá legal? Aí a gente complica um pouco mais. Pode ser? Pode, Natália? Tá bom, ok. Pode ir, prof. Ok, desculpe, Natália. Não queria te obrigar a abrir o microfone, nem te forçar a se manifestar. Aí a Ingrid... Aí tem a Isabela disse que não entendeu, a Ingrid fez uma pergunta, vamos tentar deixar esse ponto claro. A ideia é o seguinte, a gente quer mensurar tudo que a gente gerou de bens e foi disponibilizado, tá certo? Parte disso é consumida ao longo do ano, tá claro? Mas uma parte do nosso esforço produtivo não é consumido ao longo do ano. Um exemplo, que eu já até falei aqui, o esforço que a sociedade constrói uma rodovia nova. Isso entra no chamado investimento. Tá? A gente está ampliando o chamado estoque de capital. Tá? Agora tem uma rodovia a mais no país. Ok? Além disso, nesse exemplo que eu estava falando do armazém pequenininho, aqueles 2 sacos de arroz que ficaram parados ali na prateleira, estavam ali parados no dia 31 de dezembro, à meia-noite, eles foram produzidos ao longo do ano. Tá? Eles fazem parte do nosso esforço produtivo. Ok? E foram disponibilizados para a sociedade. Aconteceu que ninguém foi lá buscar. Tá? Então, eles são incluídos no PIB. Mas não deveria ser. Veja bem, depende do que você quer mensurar. Se você quer mensurar apenas o que a sociedade produziu
e foi utilizado, aí você não colocaria aquele saco de arroz. Mas não é esse o conceito que se usa. O conceito não é o conceito de PIB. O conceito de PIB é tudo que a gente produziu e disponibilizou para a utilização. Tá? Perguntas? Eu respondi, Ingrid? Acho que agora foi. Tá. Então, agora eu já volto para a questão do automóvel, que a Natália tinha falado. Agora, é o seguinte, eu fiz um comentário, só que depois a gente vai fazer o que chama decomposição do PIB. Vamos olhar, alguma coisa que vai para consumo das famílias, outra que é consumido pelo governo, e uma parte que vai para o chamado investimento, que eu até já falei aqui, acumulação de capital físico. Esse arroz, então, assim, o chamado consumo, aquilo que a gente vai chamar mais à frente de consumo, mensura o que as pessoas efetivamente consumiram. Assim, então, o arroz estocado na prateleira não entra no consumo. Ele entra no chamado investimento. Então, o que o investimento envolve? Ampliação do estoque de capital, manutenção do estoque de capital, lembra a depreciação? Então, assim, pintar um prédio que já existe faz parte do investimento. Retocar o asfalto de uma rodovia que já existe faz parte do investimento. Um novo prédio, investimento. Uma nova rodovia, investimento. E dentro do investimento tem um item que é acumulação ou variação de estoque. Estoque no sentido de inventário. Que você olha para o saldo do que está na prateleira. Tá? Agora, pode até ser negativo. Mas como pode ser negativo? Imagina o seguinte. Você, ao invés de começar com... Eu falei o seguinte, começou a comprar com saldo, com prateleira vazia, fechou com 2 saquinhos de arroz, você bota os 2 saquinhos de arroz do PIB. Agora, se você começasse o contrário, com 2 sacos de arroz na prateleira no começo do ano e fecha o ano com nada na prateleira. Na verdade, é que parte do que a sociedade consumiu ao longo do ano, então, foi produzido no ano anterior. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Os 2 saquinhos de arroz. Tá certo? Estão me ouvindo? Não entendi, não. Vamos lá. Tentar, então, deixar. Por enquanto, pensam que eu estou chamando de economia fechada sem governo. Então, que não tem governo, e utilização com o resto do mundo, a gente vai fazer mais à frente, mas a ideia aqui é o seguinte: o PIB ele tem 2 componentes, quando não tem governo e é uma economia fechada, que não transaciona com o resto do mundo. O consumo das pessoas e o investimento, tá legal? Então, uma maneira de você apurar o PIB é você concluir, o investimento foi 80, não, desculpa, o consumo foi 80, o PIB foi 40, então eu sei que o investimento foi 40, então eu sei que o PIB teve que ser 120, tá ok? Tá legal? Até aqui tá ok? Tranquilo. Mas agora é o seguinte, o truque é, no investimento, quando você apura o investimento, como eu falei, aqueles 2 saquinhos de arroz, que na situação anterior, 0 no começo do ano, 2 saquinhos de arroz nas prateleiras no fim do ano. Aqueles 2 saquinhos de arroz entram no investimento, somando, tá legal? E quando é o contrário, você tinha 2 saquinhos de arroz e no começo do ano e fecha com 0. Você subtrai 2 saquinhos de arroz, porque pode interpretar assim, você teve um investimento negativo. Por que o investimento é negativo? Porque o saldo dos bens nas prateleiras caiu. Era positivo de 2, foi para 0, tá certo? Então, você subtrai 2. O investimento tem um componente menos 2 lá dentro, que é aquela redução do estoque de arroz nas prateleiras. Ok? Perguntas? Então, ok, prof. Então, vamos lá. O truque aqui é que esse tal de investimento, ele tem lá dentro o chamado investimento. Vou colocar assim, isso em capital fixo. O que é capital fixo? Capital fixo são os prédios, as rodovias, as máquinas, sejam eles novos ou o gasto com a manutenção daqueles que já existiram. E tem também dentro do investimento um outro item que ou seja, o investimento da soma desses 2 aqui. Vou colocar delta, que é uma letra com 1 para variação, imagino que o senhor já tenha visto isso, né? Então, esse delta aqui quer dizer variação. Então, você pode dizer assim, esse delta estoque, que é o estoque de todos os bens que estão em prateleiras, em pátios, que estão armazenados, tá legal? Então, por exemplo, um produto, tem um bem que foi produzido, está parado num armazém, na beira de uma ferrovia ou
rodovia, esperando chegar, tem um caminhão chegar para transporte, ele está dentro do item estoque. Tá certo? Aí a gente trata o automóvel ou qualquer outro produto da mesma maneira, tá? Que a gente trata o arroz. E o último comentário que a gente inclui, a gente, ao apurar essa chamada variação de estoque, que ela pode ser positiva ou negativa. Positiva, aquele primeiro exemplo, tinha 0, passou a ter 2 saquinhos de arroz, a variação foi positiva. Negativo, você pode, então, ter assim, uma certa quantidade de estoque, fechou o ano com uma quantidade menor, então a variação, esse delta estoque seria negativo. E você coloca lá não apenas os produtos prontos, e não apenas os finais. Aí você coloca todos lá, tá certo? Ah, mas por que você coloca aqueles que não estão prontos? Suponha a ideia assim, que já que você você tem um item variação de estoques, a ideia é que quando você pega um carro, supõe que fosse possível avaliar um carro um carro quase completo, só não tem as rodas, tá legal? Esse também foi o nosso esforço produtivo. Ele foi esse carro incompleto foi disponibilizado para a gente. Ano que vem, provavelmente ele vai estar recebendo as rodas e indo para algum consumidor, tá certo? Perguntas? Não? Aí vem, então, vamos passar para o próximo ponto das notas de aula. A gente vai passar para esse travessãozinho aqui. Veja bem, produzidos, que a definição fala aqui, ó, todos bens finais produzidos. Então, por exemplo, digamos que esse relógio está no meu pulso, eu vendo esse relógio. Apareceu, pronto. Não entra no PIB. Não faz parte. Irrelevante. Compra e venda, transações que vendam produtos usados, totalmente irrelevante para o PIB. Compra e venda de automóvel usado, nada, irrelevante para o PIB. Tá? É só a compra e venda de um imóvel, de um prédio que foi concluir há 10 anos, também nada, totalmente irrelevante para o PIB. Tá? Então, só estamos falando daquilo que é produzido no ano em curso. Ou período, se estiver avaliando o trimestre, né? Ou mês. E, por fim, o último comentário é que aqui fala em um país. É o mais comum a gente falar, por exemplo, PIB do Brasil, PIB dos Estados Unidos, PIB da Argentina, mas o conceito é mais amplo, na verdade. Pode ser mais preciso falar uma região geográfica. A gente pode falar em PIB por estado, por exemplo, falar o PIB de São Paulo, o PIB de Minas, o PIB do Rio de Janeiro, o PIB do Rio Grande do Sul, ou por continente, PIB da Europa, ou até do mundo, PIB global, PIB do planeta, tá? Economia, PIB mundial, tá certo? Perguntas? Ok. Então, a gente vai passar para este ponto aqui, que a gente já chegou a falar em igualdade entre renda, produção e despesa, agora não discutir com mais detalhes. Quando a gente falou desse... Eu falei aqui, ó. Eu disse, vamos discutir essa igualdade com mais detalhes. E a gente discutiu essa figura e tinha vários pontos nessa figura onde fazia, isso aqui é igual ao PIB, isso aqui é igual ao PIB. Por que isso é verdade? Então, agora eu vou contar uma coisa aqui para os senhores. Quando eu era pequenininho, pouco menor do que os senhores, estava terminando o que na época chamava segundo grau, ensino médio ainda são 3 anos, não é isso, gente? Primeiro, segundo e terceiro ano, não é isso? Isso. Então era o que chamava segundo grau quando eu estava ainda na escola, primeiro, segundo e terceiro ano. Eu comecei a pensar nisso quando eu estava no primeiro ano. Lá na frente vou ter que fazer, na época era vestibular, não tinha Enem, e não escolhia, você tinha que escolher o curso e ficava amarrado aquela escolha, não é que não agora que vocês pode trocar, você pode dizer, eu quero medicina e muda de ideia, agora eu quero administração, agora eu quero RI, não, você ficava amarrado. Então tem que começar a pensar já em o que eu vou querer estudar. E, essencialmente, eu gostava muito de história quando eu estava no ensino médio. E se fosse só pelo meu gosto, meu interesse, a minha escolha seria história. Porém, eu queria ter não quis fazer história porque eu achei que, olha, o mercado de trabalho para quem faz história é muito restrito.
eu quero alguma coisa que me abra mais as portas. Aí, tem vários fatores pesaram, né? Mas eu olhava assim, o que eu gostava, o que eu não gostava na escola. Por exemplo, eu detestava química e biologia. Então, assim, medicina, não vou ter não quero nada, medicina, ciências naturais, nada disso. Até eu gostava de animais, mas para fazer veterinário, eu gosto de bicho, mas pô, não dá, eu detesto medicina. Medicina não é biologia, química, essas coisas. Então, eu tinha aquele. Não sei, ainda se estuda agora no ensino médio, a chamada química. Química orgânica, que a gente estuda as cadeias de carbono, não é isso? Sim. Eu odeio química orgânica. Ainda bem que eu já passei na faculdade. Perdão, Ingrid, o que foi? Eu falei assim que eu odeio química orgânica. Ainda bem que eu já passei na faculdade, que eu não preciso mais estudar isso. Que assim, então botar o nome naquelas cadeias de carbono, eu achava aquilo horroroso. Eu não via lógica nenhuma, sabe? Para mim era aquilo pura decoreba. E agora, desculpa, eu percebi que tem uma pergunta do Murilo no chat que eu pulei, que eu só percebi agora. Não, veja bem, Murilo. Alguém vendeu um lote de terra é relevante para o PIB. Tá? Porque aquele lote, a terra já estava lá, o lote já estava lá. Não, vendeu um lote de terra, um terreno, né? Vendeu um terreno irrelevante para o PIB. Tá? O PIB mensura o que foi produzido. Um terreno que alguém está vendendo não foi produzido. Tá? Agora, se alguém tinha um terreno vazio e alguém colocou uma edificação ali, seja uma casinha simples ou um prédio, o gasto com a edificação, ou com essa edificação, entra no PIB. Tá legal? Aí a Natália quer fazer uma pergunta. Não, foi uma pergunta meia besta, que nem eu tô me entendendo direito, mas tipo, eu lembro de terem mencionado fatores de produção, por exemplo, entre a renda do aluguel, do lucros. Nesse caso, é mensurado a venda da terra junto também? Também. Tá bom. Tá? Obrigada. Basicamente, seria aluguel, tá certo? A renda da terra. Basicamente, alguém aluga um lote de terra, né? E vai receber. Por exemplo, alguém arrenda um lote de terra, vai receber um aluguel por aquilo. A gente dá o nome de aluguel para essa remuneração. Entendi. Tá? Vai aparecer mais à frente. Não da terra, que eu vou simplificar. Vou colocar só 2 fatores de produção, mas poderia ter um terceiro. Tem umas continhas, essas que estão aparecendo aqui. Tá? Já vai discutir. Bom, mas então, aí eu tinha que escolher alguma coisa para fazer. Eu gostava de história, mas a história vai o campo de trabalho é muito restrito. Aí eu fiquei pensando, tem esse negócio de economia, que inclusive na época, a economia só falava de economia, a inflação estava disparando, tinha uma crise econômica forte, era o fim do regime militar, a economia estava numa situação muito difícil, eu ficava tentando entender aquilo, lia o noticiário econômico, tentava entender, acho que eu quero ir. Tinha um primo da minha mãe, meu primo de segundo grau, que era economista também, uma vez conversei com ele, não, eu acho que eu vou fazer economia, então isso é interessante, porque o quê? Eu achei uma boa maneira de combinar o meu... que eu pensei, pelo que eu vejo, formação tem economia também, no curso de economia você estuda história, e então vai ser bom que eu não vou ficar sem ver história. Se eu fosse fazer, por exemplo, engenharia, não teria história. Eu achava que eu era marxista, ou talvez eu fosse realmente, não sei, e eu queria ler o Capital, e eu sabia, o Capital é um livro muito difícil, então faz economia que você vai poder ler o Capital, legal. Talvez quando estiver no 5º, 6º período do curso eu já possa ler o Capital. E eu sabia que tinha alguma matemática, mas eu não tinha dificuldade com matemática. Não vou dizer que eu gostava, hoje eu gosto muito de matemática. Eu não vou dizer que quando eu era jovem eu gostava, mas certamente, se alguém falar, vai estudar matemática ou química ou biologia, claro que eu preferia estudar matemática. Né? Bom, aí eu cheguei na universidade para estudar economia com a visão assim, existem coisas ruins no mundo porque o governo é malvado. Né? Existe pobreza porque o governo é ruim. Era fim do regime militar. A gente derruba esses caras do governo, quando botar um pessoal legal lá, acaba tudo, faz assim, um passo de mágica, os problemas do Brasil vão estar resolvidos. E, para minha surpresa,
não era, comecei a aprender economia e vi que não era assim. Na verdade, eu dei muita sorte. Uma coisa que eu fico impressionado. Porque eu cheguei na universidade, um número grande de professores simplesmente iria. O que eu aprendia nessas aulas simplesmente reforçava aquela visão que eu trouxe, com a qual eu cheguei na universidade. Eu tive um professor que dava aula justamente de economia, que quando eu entrei na graduação na UERJ, primeiro semestre tinha um curso de introdução à economia, primeiro semestre de introdução à microeconomia, segundo semestre de introdução à macroeconomia. Aí tinha também um curso de estatística e cálculo, no primeiro, no segundo semestre, um curso de matemática e de estatística. Então, ou seja, 2 cursos de método quantitativo, uma matemática e um de estatística no primeiro semestre, outra matemática e estatística no segundo semestre. Aí tinha as cadeiras de ciência política, ciência social, uma no primeiro semestre, outra no segundo, aí tinha história econômica e um negócio chamado de economia política, que era já... Acho que economia política no terceiro semestre, sei. Então, mas tinha ciências sociais, ciência política, história econômica, história geral. Então, os cursos de matemática e estatística, basicamente, nem eram cursos bem técnicos, mas os outros, o único curso onde eu não tinha as visões pré-concebidas reafirmadas era o curso de economia, onde eu comecei a aprender algumas coisas. Então, e eu já falei aqui que a economia é ciência sombria, né? The Dismal Science, eu não falei? É uma ciência sombria? Não, então acho que talvez não tenha falado. Então vamos lá. Falou sim, professor. Ah, tá. Então vou fazer rápido aqui, eu comecei a recapitular. Tem essa expressão aqui em inglês, dismal science, que é utilizada para se referir à ciência, à economia como ciência, que é a ciência sombria noturna. Então, uma das coisas assim, que mal como cheguei na faculdade, lá numa das primeiras aulas, um dia o professor discutiu esse modelinho simples aqui, que os senhores já viram no outro curso, né? Se não tiverem visto, me avisem, um modelinho simples de oferta e demanda, onde o Q asterisco é a quantidade de equilíbrio, o P é o preço de equilíbrio, né? Aí eu olhei para aquilo, meu Deus! Mas então, assim, peraí, não são os caras malvados que se reúnem e definem que o preço vai ser alto para ninguém poder comprar, para todo mundo ficar na miséria? Peraí, não é assim? Eu pensava... Aí eu achava, peraí, isso que o cara está falando, que esse professor está falando, eu não gostava dele. Faz sentido, ele ficava irritado. Faz sentido. E assim, o camarada começou a me conquistar. E aí teve mais um episódio sensacional, que eu entrei na universidade no ano do Plano Cruzado. E aí, meus caras, o que aconteceu ali, eu não sei se foi algo parecido quando agora, quando veio a pandemia, então veio essa política de confinamento, isolamento, fecha isso, fecha aquilo, fica todo mundo em casa. Então, assim, todo mundo dizendo, é uma excelente ideia o confinamento. Uma ou outra pessoa que falava, não é tão boa assim, eu tenho minhas dúvidas. Aí a pessoa, você quer matar todo mundo. Então, assim, Plano Cruzado, a mesma coisa. Veio o congelamento, aí de quem falasse, esse congelamento é uma loucura, isso não vai dar certo, a inflação vai voltar. Ah, tá torcendo contra, é inimigo, mais ou menos assim. Aí eu chegava para dar aula, eu chegava para assistir aula, aí chegava aquele professor, com todo mundo lá na universidade, na imprensa, assistia o Jornal Nacional, li o Globo, o Jornal do Brasil, que existia na época, um outro jornal, todo mundo, Plano Cruzado, agora vamos acabar com a inflação. Aí chegava aquele professor, tinha uns outros, claro, tinha um ou outro economia, mas no geral, eu não tinha contato com esses professores. Era mais comum, de cada 10 economistas, 9 estavam batendo palma para o Plano Cruzado. Aí chegava aquele professor, olha, esse Plano Cruzado é uma loucura. Isso aí, meus caras, isso aí vai dar com os burros na água. Isso não é sério. Aí tem uma vez, aí o professor foi dando aula, foi aprendendo algumas coisas, um belo dia, no final da aula, eu procurei para tirar uma dúvida, eu cheguei, mas professor, peraí, tudo isso que o senhor está falando, se tudo isso que o senhor está falando estiver correto, quando acabar o congelamento, os preços vão disparar, a inflação vai voltar, não é? Aí ele olhou para mim, e é claro, é isso. E ele, quando ele respondeu a pergunta, ele foi, tchau, foi embora, e foi andando. E eu fiquei lá assim, meu Deus, mas aí eu pensei exatamente isso. Não vai acontecer. O governo vai fazer alguma coisa para não deixar isso acontecer. E o que aconteceu, gente? Quando acabou o congelamento? O que aconteceu?
vocês não estudaram em um curso de história. Deu ruim? A inflação disparou. Lógico. Acabou. O plano cruzado, para quem não lembra, não ouviu falar, basicamente foi assim: em fevereiro de 86, o governo introduziu um congelamento nacional. Todos os preços estavam congelados, não podia mais aumentar preço. Aí todo mundo bateu palma, achou lindo. Aí, dali 2 semanas, 3, alguns produtos começaram, algumas prateleiras, eu não sei, dali 1 mês. Com o tempo, as prateleiras foram ficando vazias, você não achava mais nada para comprar. E aí o governo conseguiu segurar aquilo até a eleição de 15, porque na época a eleição era em 15 de novembro, né, no dia da República, feriado da Proclamação da República, né? Esse negócio das eleições serem em outubro é algo relativamente recente, né? As primeiras vezes que eu votei no dia 15 de novembro. Então, no dia 15 de novembro de 1986, aconteceu uma eleição para todos os cargos, exceto o presidente da República, e inclusive se elegia todos os deputados federais e 2/3 dos senadores que iriam escrever a nova Constituição. Então, o governo conseguiu segurar o congelamento até a eleição, e 1 ou 2 semanas depois da eleição, olha, foi mal, hein? Tem mais congelamento, não. E o plano cruzado deixou de existir. E aí a inflação voltou. Tá? Então, aquele professor tão antipático, que os alunos viviam malhando, estava absolutamente correto. Professor, né? Fala, Anderson. Na internet, no YouTube, tem até um vídeo da Maria da Conceição Tavares chorando, emocionada, falando do plano cruzado. Mas olha, Anderson, cuidado, eu sou professor, você não é. Tá? Eu estou brincando, Anderson. Mas você viu esse vídeo, Anderson? Assisti. E eu me lembro, na época que eu assisti, eu fiquei super emocionado. Só que ela estava errada naquele ponto. Aquilo lá não fazia sentido nenhum. Mas as pessoas acharam sensacional, né? Ela, no vídeo, falava que a profissão de economista tinha sido muito vilipendiada durante muitas décadas e que aquilo redimia, né, a profissão do economista, e era emocionante ver uma coisa tão linda assim sendo colocada em prática. E, infelizmente, não deu certo. Obrigado por me ajudar. Agradeço o apoio, né? A ajuda que você está dando para a exposição que eu estou fazendo aqui. Eu tinha até me esquecido desse episódio, mas agora que você falou, eu lembrei. E é realmente uma coisa impressionante como é que, não é só em economia, não, em outras coisas. Para mim, agora na pandemia, eu vi muito, não sei se vocês perceberam, eu percebi muito isso também. Como é que as pessoas ignoram ciência, os fatos, de acordo com a conveniência política. Por exemplo, o César Maia, que já foi prefeito do Rio de Janeiro, pai do Rodrigo Maia, que é deputado federal, né? O César Maia, ele foi exilado na época do regime militar, acho que ele ficou no Chile, inclusive, acho que a esposa dele, mãe do Rodrigo Maia, é chilena, se eu não estiver confuso. Então, ele era um político mais à esquerda. E quando depois, com o fim do regime militar, retomou a vida política como membro do PDT, que é um partido de esquerda, onde o líder geral do PDT era o Leonel Brizola. E o César Maia era economista também. Então, quando eu estava no primeiro ano na faculdade, em 86, um dia ele foi lá dar uma palestra, né? Ele era candidato, se não estiver confuso, ele participou da Constituinte, ele era candidato, acho que é deputado federal. Então, ali em 1986, antes da eleição, ele foi lá dar uma palestra. Aí ele falou sobre o plano cruzado, não me lembro, ele falou, mas eu me lembro que teve o seguinte episódio. Eu fiz uma pergunta para ele, porque eu perguntei, mas, olha, o que está me preocupando é que, com o plano cruzado, o que vai acontecer quando acabar com o congelamento? Aí ele, olha, gente, olha só, a gente não pode fazer essa crítica, você está fazendo uma crítica pela direita, essa é a crítica da direita. A nossa crítica ao plano cruzado tem que vir pela esquerda. E eu fiquei ofendidíssimo, porque eu me julgava um marxista, um cara bem de esquerda. Ele falou que me colocou na direita, eu fiquei muito triste, né, com aquilo. Alguém colocou ali um vídeo sobre eleições do plano cruzado. Isso teve depois implicações para o plano real também, depois a gente fala. Mas então, assim, o plano cruzado era isso, todo mundo batendo palma e tinham 2 ou 3 caras desagradáveis, né? Isso não vai dar certo. E acabou. E a gente viu. Vocês não viram, né? Eu vi. Mas está registrado em vários lugares o que aconteceu. Bom, por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que tinha, eu não sei, e realmente eu não sei o que os senhores pensam de economia, e assim, como eu estava falando,
Eu achava que, então, por exemplo, inflação, os preços estão subindo porque tem os caras malvados aumentando o preço. Pobreza é assim, a gente vai tirar os militares do poder, colocar um pessoal legal lá no governo, isso está resolvido. É tudo uma questão de boa vontade, só querer. Bom, então vou começar a tentar deixar claro que as coisas não são tão simples assim. A gente vai entrar, então, neste tópico aqui das notas de aula, a igualdade entre renda, produção e despesa. E eu digo, o livro não tem uma seção com este título. Então, essa seção aqui das notas de aula, não tem nada similar a isso no livro, eu adicionei por minha conta. Então, vai fazer um exercício matemático bem simples, para tentar deixar claro a igualdade entre esses 3 itens aqui. Tá? Eu digo aqui na segunda, aqui no bolota, que eu considero uma economia fechada, uma economia que não transaciona com outras economias, por exemplo, o planeta Terra tem uma economia fechada, mas o Brasil não é, mas vamos pensar primeiro, por simplicidade, numa economia fechada, que também não tem governo. E nessa economia hipotética existem apenas 2 firmas, firma 1 e firma 2. E eu vou chamar, então eu digo o seguinte, vou usar 4 letras, Y, X, W, L, para falar. Y, valor da produção final, ou seja, aquilo que é destinado para as famílias. Tá? E X é a produção de bens intermediários, que vai ser utilizado para a produção de outros bens. W é a folha salarial, não é o salário de um indivíduo, é o total dos salários, tá? Que uma firma está pagando. E L, lucros. Então, o que é hoje a primeira igualdade que a gente tem aqui nas notas de aula, é essa aqui. Eu estou dizendo o seguinte, o valor da produção, esse 1 é para dizer da firma 1. O valor da produção da firma 1, de bens finais, né? Mas isso aqui, o que é X1, esse X12? Esse X12 quer dizer o seguinte, valor daquilo que foi produzido na firma 1 e destinado para a firma, que a firma 2 comprou para usar na sua atividade produtiva. Então, a soma desses 2, ou seja, isso aqui que eu estou circulando, é a produção total da firma 1. Essa produção total da firma 1 ela pode ser de 2 tipos. Final ou intermediária, ou seja, destinada para as demais firmas da economia, mas só tem uma outra firma, que é a firma 12. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Pode até acontecer do X12 ser igual a 0, mas pode ser 0 ou positivo. Então é genérico, pode ser. Eu não posso simplesmente apagar o X12 aqui, que ele pode ser 0. E o que essa firma... Então, isso aqui é a receita total da firma 1. O que ela faz com essa receita? Ela vai pagar salários, isso aí é o total de salários pagos pela firma 1. Vai comprar insumos na firma 2, junto à firma 2. Então, o que é o X? Observe que aqui é 12 e aqui 21. Então, X12, este aqui da esquerda, produzido pela firma 1, utilizado pela firma 2. X21, produzido pela 2, utilizado pela 1. Então, é aquilo que a 1 compra junto à firma 2 para usar na sua atividade produtiva. Mais L1, onde L1 total de lucros. Aí alguém tinha falado em terra aqui em algum momento, eu estou assumindo que existem só 2 fatores de produção, trabalho e capital. Se eu tivesse, então, as rendas são salário e lucros. Eu poderia ter falado que temos aqui também terra, não teria mais um item de renda que seria aluguel, tá? Porque a gente vai fazer aqui, por simplicidade, podemos considerar só 2 fatores. Então, 2 tipos de renda, salário e lucros. Aí, só para não haver dúvida, observe que se essa igualdade aqui não está claro para as pessoas, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Outra maneira. O que é o lucro da firma 1? Vai ser a receita total dela, que é dado por tudo que ela vende, que é essa soma aqui, né? Então, isso aqui seria a receita, menos tudo que ela gasta. O que ela gasta? Ela paga salário e compra insumos junto à firma 2. Tá? Então, basicamente, você pode ver que essa linha aqui é equivalente a essa linha aqui. Basta você pegar, por exemplo, trazer esse parede para cá, para o lado esquerdo, você vai simplesmente dizer então, que isto aqui é igual a isso aqui. É a mesma coisa. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Então, eu vou fazer agora, escrever a igualdade equivalente para a firma
2. A receita da firma 2, que é dada por isso aqui, produção de bens finais, mais aquilo de bens intermediários, que no caso tem que ir para a firma 1, que é a outra firma da economia, vai ser massa de salários na firma 2, mais o que ela compra junto à firma 1, mais lucros. Tá certo? Perguntas até aqui? Bom. Professor, eu acho que eu não entendi essa parte. Qual é essa última aqui? Essa aqui? Na verdade, eu não entendi desde o começo. Desculpa. Desde quando você começou a falar do cálculo da firma. Essa equação eu também não entendi. A equação aí na tabela branca, aí nessa lousa branca. Tá, vamos lá. Ela tem a mesma equação nas notas de aula. Suponha que eu tivesse falado o seguinte, olha, o que é o lucro da firma 2? Eu escreveria desse jeito aqui, tá legal? O lucro da firma 2 é dado pela receita total da firma 2, tá certo? E o que é a receita dela? Venda de produtos. Podem ser finais ou intermediários. Essa soma aqui é a receita total da firma 2. Até aqui tá ok? Sim. Tranquilo. E nessa situação hipotética, quais são os gastos dela? Ela paga salários e ela também compra insumos intermediários. Esses insumos intermediários ela tem que comprar na firma 1. Tá? Só tem 2 firmas na economia. Tá certo? Então, essa igualdade aqui faz sentido para vocês agora? Sim, fez sentido. Você disse que só tem 2 firmas na economia. Sim, só tem 2. Quais seriam? Oi? Quais seriam essas 2 firmas? É hipotético que você está citando? Hipotético. Firma 1 tá, e firma 2, você poderia dizer Volkswagen e Pirelli. Entendi agora, só para comparar. Só que assim, é mais fácil falar 1 e 2, que aqui eu coloque 1, 2. Ao invés de subscrito Volkswagen, aqui seria X Volkswagen Pirelli, uma coisa assim. Mais fácil usar o número 1 e o número 2, tá legal? Entendi. Tá bom. E aí, agora, dado que você... Está todo mundo confortável... eu assumi que todo mundo está confortável com a última igualdade que eu coloquei entre colchetes aqui. Observe que você simplesmente pode trazer esse termo em parênteses para o lado esquerdo. Então, você vai escrever assim, L2 mais W2 mais X12 é igual a Y2 mais X21, concordam? Estou passando, então, dessa penúltima linha para essa aqui. Sim. Ok? Posso fazer isso? Posso fazer? Posso, ou alguém se opõe? Ingrid e... Agora entendi. Eu tava fazendo a conta. Pode, professor. Aí eu também estava. A dúvida é esta última aqui é igual a exatamente essa expressão aqui, só trocando a ordem, né? Passou. Lá em cima, quem está do lado esquerdo foi para o lado direito e vice-versa, mas é a mesma coisa, tá legal? Ok? Ok, prof. Então, eu vou agora aqui tentar apagar isso aqui. Então, basicamente, tem uma expressão dessa para a firma 1, uma expressão similar para a firma 2. Agora, depois que eu coloco essas 2 expressões, eu tenho um comentário que eu escrevo assim. Ao acompanhar o argumento matemático, preocupe-se principalmente se cada passo está correto. O porquê de cada passo, muitas vezes, somente ficará claro no final do argumento. O que você está querendo dizer, Alexandre? Eu vou fazer aqui no desenvolvimento matemático, e em outros momentos no curso vou fazer também. Então, sempre que eu estiver fazendo desenvolvimento matemático, a pergunta que você tem que fazer na hora é, isso está correto? Ele pode fazer isso? Então, por exemplo, eu escrevo assim, 10 mais x igual a 15. Será que eu posso, então, escrever que x é igual a 15 menos 10 e x é igual a 5? Acho que esses passos estão corretos, né? Aí tudo bem. Tá? Legal. Agora, você tem que estar... Agora, suponha que eu colocasse aqui assim, 10 mais x igual a 15, aí eu venho aqui e escrevo x igual a 8. Você olha, pô, tá estranho. Não, tem que perguntar se, quando eu passo de uma linha para outra, se o que eu fiz está correto. Porque aqui é um exercício, esse que eu estou botando aqui com uma equaçãozinha, uma coisa bem simples, né? Só não, isso aqui está errado. É uma coisa bem simples. Mas a gente vai fazer algumas coisas um pouco mais complicadas, e o porquê daquilo desse ou aquele passo está sendo dado só vai ficar claro no fim. Então, eu vou fazer aqui, vou dar 2 ou 3 passos que eu recomendo, então, para o aluno ao acompanhar os passos, ao me ver fazendo desenvolvimento,
pergunte-se se o que eu estou fazendo está correto. Que a razão de eu estar fazendo aquele passo, ou fazendo aquilo que eu vou estar fazendo, só vai ficar claro no fim. Tá certo? Olha o que você está querendo dizer, Alexandre? Só para até deixar esse ponto claro. Suponha que eu chego aqui e... não estou conseguindo escrever. Mais uma vez. Eu escrevo assim, ó. Tem que bater aqui isso. 2x igual a 8, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Multiplicamos os lados por 1 meio, então 1 meio vezes 2 é igual a 1 meio vezes 8, a gente conclui que x é igual a 4. Então você multiplica por 1 meio ambos os lados para eliminar o 2 do lado esquerdo. Na prática é isso que a gente está fazendo. Cansaram de fazer isso antes de vir para a universidade. Tá? Então aqui nesse caso bem simples, é fácil saber por que a pessoa está multiplicando tudo por 1 meio. O que pode acontecer de você ter uma expressão mais complicada, onde, por exemplo, a pessoa sabe como é que resolve, ela começa a resolver e não fica claro, porque é um procedimento muito, muito mais complexo. Então, o que a gente tem que fazer é ficar se perguntando se aquilo está correto ou não. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu vou fazer aqui algumas coisas e vai chegar numa expressão no fim. E o objetivo é chegar naquela expressão, vamos chegar no fim, chegar a uma expressão que nos será útil, tá? Que é a expressão de número 1. E por que a gente vai... E como é que a gente chega lá? Então, o que eu vou fazer? Algo bem simples. Eu vou somar as duas linhas, uma linha a outra, dessas que estão membro a membro. Então, você tem, conforme a gente aprendeu em algum momento, antes de chegar na universidade, soma o lado esquerdo superior com o lado esquerdo inferior. Aí você vai ter, então, o seguinte, y1 mais y2, mais x12 mais x21. Então, o que eu fiz? Eu somei isso aqui. Tá legal? É igual a W1 mais W2, mais x21 mais x12, mais L1 mais L2. Alguém tem dúvida até aqui? Agora, o que eu vou fazer? Desculpa, o que eu fiz está correto? Alguém viu, identificou algum erro? Não? Então vamos em frente. Eu posso observar o seguinte, esse x12 que está aqui do lado esquerdo, cancela com o x12 aqui do lado direito. O x21 do lado esquerdo cancela com o x21 do lado direito. E o que sobra aqui para a gente? E aí, eu chamo isto aqui de y, isso aqui eu chamo de w. Então, y é a soma do y1 com o y2, w é a soma do w1 com o w2. E o L é a soma do L1 com o L2. Então, quem é o Y? É o valor da produção, total da produção de bens finais da economia. O Y é o próprio PIB. O W, total de salários na economia. Que a gente pegou os salários pagos pela firma 1 e os salários pagos pela firma 2. E o L, total de lucros da economia. Lucros pagos pela firma 1, lucros distribuídos pela firma 1, gerados na firma 1 e lucros gerados pela firma 2 também. Tá? Perguntas até aqui? Professor, essa aí é a igualdade... Não, isso aí não é uma igualdade. Eu pensei que essa aí era aquela relação que a gente estava falando de renda, produção, despesa, mas não é, né? Vai ser. Tá. Vai ser só produção e renda. Tá legal? A despesa vai aparecer mais à frente. Tá? Então, agora me faltou espaço, vou botar aqui o finalzinho. Então, ou seja, essa expressão que está aqui, que ela aparece no quadro não, nas notas de aula, é equivalente ao que eu chamei de expressão 1, que é simplesmente y igual a w mais L. Tá legal? Tem uma expressão lá nas notas de aula, expressão número 1, onde está dito y igual a w mais L. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui?
Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Agora eu vou... Então, tem a expressão número 1. Nas notas de aula, o número fica do lado direito, mas aqui eu vou colocar do lado esquerdo. Y, o número da equação, é igual a W mais L. Então, essa igualdade ela está dizendo o seguinte: o valor da produção é igual à renda total da economia. Ah, que coisa horrorosa. É bem chato isso. Por quê? Porque uma ideia que eu tinha de que o governo poderia, antes de começar a estudar a economia, não, simplesmente renda fácil. Então, assim, pobreza, dá dinheiro para a pessoa, dá recurso, o governo vai dar renda. Os meus caros, quer dizer, aqui nem tem governo, mas uma igualdade desse tipo é válida numa economia com governo. Mas isso aqui já deixa claro. Para que haja um aumento relevante, expressão que os economistas dizem, uso real, expressão é um aumento real de renda, é preciso que a sociedade produza mais. Então, imagine o seguinte, que não passe de mais, que as pessoas simplesmente têm mais, a renda aumentou, mas a produção de batata, de cebola, continua a mesma. O que vai acontecer? Os preços vão aumentar. Pura e simplesmente isso, mas as pessoas vão continuar comprando as mesmas coisas que elas consumiam, que elas compravam antes. Então, eu estou dizendo assim, que um país produzia 10, só produz duas coisas, batata e cebola. Produziu 10 sacos de cebola, 10 sacos de batata. E amanhã aumentou a renda das pessoas, mas continua, não pode mais, sei lá como, aumentou a renda das pessoas, mas continua produzindo 10 sacos de batata, 10 sacos de cebola. A única coisa que vai acontecer é que o preço da batata e da cebola vai ter que aumentar. Só isso. Mas o que as pessoas efetivamente vão poder consumir não vai mudar. Perguntas? Aí agora, desculpe, só agora que tem uma pergunta aí. Sim, Ingrid, o tempo todo aqui com a economia fechada nessa discussão. Desculpe. Mais perguntas, gente? Ou alguma pergunta, por favor? Então, eu mais à frente, já na página 3, eu vou falar das implicações da igualdade 1, mas antes de fazer alguns comentários. Nesse exemplo aqui, eu discuti Desculpa, eu utilizei somente duas firmas. Aí depois da equação 1, tem onde eu digo que y é igual a y1 mais y2, e WL tem significado similar, ou seja, W é a soma W1, W2, L é a soma do L1 com L2. Aí eu digo assim, a conclusão não depende da hipótese de ter somente duas firmas. Pode ser alguém chegar, não. Pode ser desagradável mesmo, hein? Você pegou com duas firmas, porque sabe que com duas firmas você tira esse resultado, que a renda tem que ser igual à produção. Mas só porque tem duas firmas. Se tivesse 3, não ia ser verdade. Mas também, se a gente botar 45 milhões de firmas, isso não é verdade. Não. O resultado vale aqui para um número genérico de firmas, N. 45 milhões, 15 milhões, tanto faz. Isso fica mais complicado, se você tem 150 milhões de firmas. Aqui não seria só... Então, você teria X12, X13, X14, até X1, 150 milhões. Mas dá para fazer exatamente a mesma coisa. Para quem gosta de matemática, já lidou com esse símbolo aqui, quer dizer, somatório, soma de vários termos, pode fazer, mas eu não vou fazer aqui, mas pode ter certeza. Essa continha, esse raciocínio que eu apresentei aqui, lidando com duas firmas, a matemática funciona perfeitamente para qualquer número de firmas. Tá? Bom, então agora vou voltar aqui para as implicações da igualdade 1. Tá? Vamos falar das implicações da igualdade 1. Então, para eu dizer, efetivamente, a renda é igual ao produto em valor. E eu já falei, um aumento da renda somente ocorrerá se houver um equivalente aumento na produção. Tá? Então, por que isso é importante? Então, quando a gente fala, tem que aumentar a renda do brasileiro. O governo vai dar dinheiro. Não, mas cara, você está dizendo assim, tem que aumentar a produção. Quer dizer, então assim, para fazer com que os brasileiros tenham uma renda maior, o Brasil precisa produzir mais. Mais automóveis, mais batata, mais cebola, mais carne, mais sessões de cinema, mais, sei lá, seja lá o que for que o Brasil produz. Tá? Perguntas até aqui. E aí, se a gente for pensar, depois de ver, não podia ser diferente. O que é renda? Por exemplo, salário. A pessoa está trabalhando no setor privado.
trabalhando numa empresa. Quem paga o salário? A empresa. Mas da onde a empresa tira os recursos para pagar o salário? É sua receita. E de onde é que ela tira a receita? Ela tem que produzir alguma coisa para vender e ter receita. Tá? Então, mesmo que a ideia de igualdade entre produção e renda, PIB e renda, não seja tão óbvio do jeito agora que eu estou falando, mas é evidente que não tem como separar as duas coisas. Para uma empresa pagar salário, ela tem que ter produção para ter receita, ter recursos para pagar o salário. Ah, não, mas isso é no setor privado. Vira funcionário público, vai ter salário. Mas como é que o governo tira dinheiro para pagar salário? Cobra imposto. Né? E quem paga imposto? Trabalhador, ou pelas famílias, com as suas rendas, pagam um pedaço da renda dos indivíduos, fica com o governo. E as empresas também pagam imposto. E, bom, para o trabalhador pagar imposto, ele tem que ter salário, que é gerado, e para isso tem que ter produção. E para a firma pagar imposto, produção, tem que ter produção também. Não tem mágica. As pessoas podem torcer isso o quanto elas quiserem, que elas não vão fugir disso. Tá? Assim, a primeira vez que eu vi isso também, eu fiquei bem chocado. Assim, comecei a me convencer que as coisas não eram tão fáceis como eu imaginava. Eu via pessoas que eu tinha, assim, achava que eram intelectualmente respeitadas. Pô, o presidente não, tem alguma coisa errada. Essas pessoas estão, o mundo dessas pessoas é muito fácil. E tem esse cara desagradável aqui dando aula para mim, não é tão fácil assim. Para começar, pior que o chato, parece que tem razão. Porque quando você olhava assim, o argumento de uma parte, o argumento da outra, não tem jeito. O argumento mais triste é mais sólido, né? Infelizmente. Perguntas, senhores. Professor, então, eu tenho uma pergunta assim. A igualdade que a gente estava vendo, né, lá em cima da renda, a identidade, perdão, a identidade. Eu fico confusa, ainda não sei se é na economia fechada ou na aberta, se você falou por cima só dessa identidade. A expressão 1 é para uma economia fechada. Que é H igual a W mais L? Isso, mas tem algo similar para uma economia fechada sem governo. Tem algo similar para uma economia fechada com o governo e para uma economia aberta com o governo. A gente vai ver mais à frente. Começa o caso mais simples, que é fechada sem governo. Depois a gente vai complicar um pouquinho. Tá? Mas a igualdade, essa igualdade 1 desse jeito, é só para economia fechada sem governo. Mas a igualdade entre renda e produto é válido tanto para a economia fechada com o governo, como para a economia aberta, com ou sem governo. Tá legal? Né? Colocando de outra forma, essa conclusão que a gente tirou aqui, ela não desaparece quando você introduz o governo. E não desaparece quando você abre a economia. Aí o Bento... Desculpe, a sua dúvida eu respondi, Ingrid? Sim. Tá, aí Obrigada. O Bento vai fazer uma pergunta. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Só para eu conseguir entender melhor, como que os conceitos de... Peraí, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Conceitos de... Como você pode fazer essa equivalência tão absoluta entre produção e a renda da população, não levando em consideração outros fatores, como o lucro de uma empresa, né? O lucro está ali. O lucro foi levado em consideração. O que eu não coloquei... Vamos lá. O que não tem aqui? Renda do setor do resto do mundo. E nem renda que brasileiros, se tivesse feito no Brasil, recebem do resto do mundo. Isso aqui é uma economia fechada. E, por simplicidade, eu ignorei o chamado aluguel. Eu usei renda de fatores naturais. Mas eu poderia ter feito isso de uma maneira mais genérica. Eu poderia, por exemplo, a igualdade 1, eu poderia pegar assim da seguinte forma, eu dizer a produção da firma 1, o lado esquerdo ficaria do mesmo jeito, tá? E diria que pode ser salário pago pela firma 1, mais essa compra de bens intermediários, mais lucro. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma nova letra. Z1 seria aluguel. Ah, tem um outro fator de produção, sei lá qual é que você não considerou, Alexandre. Poderia então colocar aqui uma letra, um V1, um outro tipo de renda. Eu poderia estender
a análise. Então, aí teria uma igualdade similar para a firma 2, tá? Aí, quando eu fizer essa soma, desculpa, aqui tem um erro, né? Eu escrevi aqui agora, perdão. Aqui é x12, tá? Aí escreveria uma igualdade similar para a firma 2, faria o mesmo procedimento que eu ia obter no fim, seria uma coisa assim, y igual a, ou seja, soma do y1 com o y2, W, que seria a soma W1 mais W2, mais L, onde L é lucro, mais Z, que seria a soma do Z1 com o Z2, mais o V, que seria a soma do V1 com o V2. Aí, então, faltou a letra, poderia usar o alfabeto grego, alfa, beta, adicionando um bando de fatores de renda aqui também. Tá certo? Ok? E lembrando, o que é renda? Renda é remuneração de fator de produção. O insumo intermediário, eles estão aparecendo aqui, né? Eles se cancelam. Tá? Então, assim, apesar de eu ter simplificado, considerando somente 2 firmas, somente 2 fatores de produção, você pode... o raciocínio é válido para quantos fatores de produção você imaginar que existam, quantas firmas você quiser colocar. Porque, como o ponto que eu vinha falando, Bento, é que for agora pensar... Vocês já começaram a fazer contabilidade? Em particular, você já está cursando contabilidade, Bento? Começamos agora, essa semana passada. O ponto é, quando você começa a ver balanço patrimonial, a lógica aqui é o seguinte: os recursos têm uma origem. Então, assim, quando a firma está pagando salário, teve que gerar recurso para, o termo é esse, financiar aquilo lá, pagar. Recurso para ela estar apta a pagar salário, pagar aluguel, pagar lucro, distribuir lucros, e assim vai. E de onde vem esses recursos? Das vendas da firma. Para ela vender, ela tem que ter produção. Aí, se você faz um esforço, então, por isso que eu estou falando aqui agora, neste momento, ou seja, para pagar salário, a firma tem que ter produção, para pagar, distribuir lucros, tem que ter receita, produção, para ela pagar aluguel, ela tem que ter receita, produção. Esse argumento que eu estou colocando aqui, apenas oral, sem fazer conta, já deixa claro que existe alguma coisa conectando os pagamentos que uma empresa faz com a sua produção. Aí, se você fizer um esforço matemático, como a gente fez antes, você acaba vendo que, para a economia como um todo, você tem uma igualdade entre produção e renda, tá legal? Para a economia como um todo, ok? Mas... Só um comentário disso, economia como um todo. Se você olhar para as 2 expressões que eu comecei a discussão, isso que é interessante, vamos lá. Aqui você tem, essa aqui, olhando só para a firma 1, você tem produção, rendas que ela remuneração, ou que ela está pagando alguns fatores de produção, e tem intermediário. Então, aqui, olhando só para essa linha, não existe igualdade entre produção e renda. A igualdade entre produção e renda só aparece quando você olha para a economia como um todo. Tá legal? Agora, pode falar, Bento. É que eu estava vendo outro dia uma entrevista com um economista, chama Richard Wolff, não sei se você conhece, é um professor lá. Ele é de uma orientação marxista, né? E debatendo sobre os conceitos de mais-valia e como, na verdade, o valor que o trabalhador produz, enfim, como ele é cooptado pelo motivo de lucro de uma empresa. Apropriação de mais-valia, você não fala isso? Eu conheço. Sim. Então, como... Por exemplo, como a gente pode falar de aumento de produção ser equivalente ao aumento de renda, se existe um ralo nesse meio do caminho, né? Que não. Agora, desculpa. Não, termina de falar. Não, é isso, assim, estou querendo entender um pouco. Vamos colocar aqui o meu parco entendimento, que eu falei, eu queria ler o Capital. Raimundo, perdi o interesse, tá? O meu parco entendimento do que eu tinha ouvido antes de estar na faculdade, o que eu ouvia na graduação. Uma coisa, Ingrid, a sua pergunta é sobre o relacionado ao que o Bento está perguntando? Não. Então, peço que aguarde um pouco. Deixa eu tentar responder a do Bento. Aí, se eu não te chamar, você me cobra. Tá legal? Pode ser? Beleza. Tá? Aí também tem algumas perguntas ali no chat. Parece que são bem antigas, eu não sei. Deixa eu só ver. Vamos lá. O ponto aqui é simples, no meu modo de ver, Bento.
a briga aqui não seria, e até dizer, a diferença, chamada, até onde eu sei, os economistas marxistas aceitam também a igualdade, e esse conceito que eu tenho aqui, igualdade entre produção e renda. O que eu entendo, o argumento deles é que, seja na economia como um todo, olhando só para uma firma, vamos, por exemplo, pensar na economia como um todo, que seria a igualdade 1, é que este termo que eu vou marcar em vermelho é indevidamente alto devido à apropriação da mais-valia. Enquanto este termo que eu vou marcar em verde é indevidamente baixo. Os trabalhadores são explorados, no argumento dessas pessoas, porque é uma apropriação de mais-valia, e, na verdade, eles deveriam receber muito mais. Aí, se eu não estiver confuso, na verdade, isso aqui deveria ser zero. Não deveria existir. Então, o que deveria acontecer é toda a renda ser apropriada pelo trabalho. Tá certo? Não é que existe uma diferença. O ponto da discussão, no ponto em que eles colocam, não é que essa igualdade não é válida. O ponto é aquele L deveria ser bem mais baixo ou até nulo. E se o L fosse nulo, então toda a renda seria apropriada pelos trabalhadores. O Y teria que ser igual à massa de salários da economia. Respondi, Bento? Sim, super, obrigado. Nada. Eu acho que é isso. Fala. Mas, assim, até onde eu sei, nunca vi nenhum economista, seja marxista ou não, questionando essa igualdade entre renda e produto. Eu vi esse cara. O ponto é a distribuição. Sim, né? sim. É porque ele chama lucro de roubo, né? Esse cara do roubo, eu não sei, mas eu não estou preocupado com a terminologia aqui. Não, sim, só estou tentando colocar as divergências assim para tentar entender mesmo. Tá? Agora, tinha a pergunta da Ingrid. Acho que Isso. Professor, retornando para as notas da aula 1, né, que a gente está discutindo aqui sobre o PIB. Por exemplo, nós vimos essa equação, eu dei uma lida aqui nela agora, aí essa equação final, que é o Y igual a H mais L, é tipo assim, o valor da produção final igual a folha salarial e o lucro. Confirmado? Isso. E essa folha salarial? O que é essa folha salarial? Total de salários. Todos os salários pagos na economia, que a gente chama de folha salarial ou massa de salários, tá? Não é o salário de um indivíduo, ou não é o salário médio, não é o salário mínimo, por exemplo. É todos os salários que foram pagos. Ah, sim. E, por exemplo, essa equação aqui, qual que é a importância? Só para não ter dúvida, deixa eu colocar aqui as notas de aula. Se você olhar para essa primeira equação aqui, quem é o W1? Não é o salário foi pago para uma... Digamos que tem 5 empregados na firma 1. Não é o salário de um deles, é o que ela pagou. Somatório, né? Somatório. W2, algo similar. Somatório dos salários pagos pela firma 2. Então, W1 mais W2 é a soma de todos os salários que foram pagos na economia. Entendi. E essa equação que a gente está vendo agora, qual que é a importância dela para a gente... para as próximas coisas que a gente vai ver? O curso se apoia nela daqui para frente, tá? Uhum. Aí ela vai receber algumas alterações quando ir para uma economia aberta? Vai virar, por exemplo, a 1 vai virar 2. Tá, beleza. Não, aqui ainda é fechada, tá legal? Desculpe, aqui ainda é fechada. Mas vai aparecer aqui, ó, economia com governo. Vai aparecer isso aqui, ó. Começa a aparecer umas coisas adicionais, tá? E ela é essencial para as próximas coisas que a gente vai ver, porque ela explica o PIB em si. Ela gira em torno da definição de PIB, renda, da relação, da igualdade que existe entre PIB e renda. Tá certo? Beleza, então. Obrigada, viu? É fundamental da economia. Ok? Mais perguntas, gente. Então, realmente, também foi uma das coisas que eu realmente pensando, eu dei muita sorte nisso. Porque quando estava indo para a faculdade estudar economia, eu pensei, acho que eu vou ser sempre frustrado. Que pena que eu não vou fazer história. Então, é melhor história, mas gosto tanto de história. Eu achava que ia ser meio frustrado por não ter feito história. Mas eu queria algo
que eu tivesse um mercado de trabalho, um curso que abrisse um número maior de portas no mercado de trabalho do que o curso de História. Eu dei muita sorte que gostei muito de economia, gosto muito, muito. Achei bem interessante. Por um lado, era muito chato, que assim, as coisas que eu achava que eu queria ser uma pessoa boa, né? E eu comecei a ver que a minha ideia de que uma pessoa boa deveria fazer, elas não tinham par, não funcionariam, né? Então, assim, por esse lado foi desagradável, mas por outro lado era alguma coisa intelectualmente estimulante, que eu fui sendo gradualmente, minhas ideias preconcebidas foram sendo gradualmente desmontadas e vindo coisas novas, né? Foi agregando coisas novas. Teve umas coisas também que eu não só... Mas já que eu estou falando, talvez deve comentar com você. Outras coisas que me chamaram a atenção é que, por exemplo, quando eu comecei os cursos de economia, de estatística e matemática, estatística e matemática estava aprendendo coisa nova, o curso de economia estava aprendendo coisa nova. Enquanto os cursos de história econômica, eu tinha a impressão que eram mera repetição ou pequenas extensões não muito profundas do que eu já tinha estudado na escola, antes de ir para a universidade. Então, depois, os caras não estão me agregando conhecimento, não estão agregando nada para a minha capacidade de entender o mundo. Enquanto esse camarada aqui que cruza com curva de oferta e demanda, fala igualdade entre renda e produto, fala umas coisas desse tipo, e disse que o plano cruzado não vai dar certo, como todo mundo dizia que ia dar certo, e ele tinha razão, né? Bom, deixa eu prestar mais atenção no que ele tem para falar. Realmente, eu dei muita sorte, realmente. Bom, dito isso, então vamos lá. Primeiro recapitular, a gente discutiu isso aqui. Esse é um ponto, então, fundamental. A ideia de que existe uma igualdade em renda e produção. Então, gerar renda, no sentido... Acho que é algo que seja relevante, que, ponto assim, se o governo distribui dinheiro para todo mundo, mas a sociedade não produz mais, o que vai acontecer lá na frente é que os preços vão aumentar. Então, para o governo realmente melhorar a vida das pessoas, uma política pública, ou alguma coisa que não seja uma política pública, gere um aumento no bem-estar efetivo, na qualidade de vida das pessoas, a gente vai precisar aumentar a produção, usualmente. Por que usualmente? Eu fico fazendo uma qualificação. Por exemplo, não é comum. Por exemplo, isso é fácil, mas não pensa que isso vai acontecer. Pode imaginar que tem uma sociedade onde, por alguma razão, por exemplo, ela produz 2 tipos de bens: sapato azul e sapato vermelho. Por alguma infelicidade, as pessoas que gostam do sapato azul estão recebendo sapato vermelho, e quem gosta do sapato estão recebendo com as cores trocadas. Tem uma maneira simples de melhorar o bem-estar naquela sociedade, né? Faz o seguinte, passa a entregar o sapato azul para quem gosta de azul e passa a entregar o sapato vermelho para quem gosta de vermelho. Mas, usualmente, essas oportunidades não estão disponíveis, porque, veja bem, como as pessoas estão comprando, pelo menos nas chamadas economias de mercado, pessoas vão estar comprando os bens, quem gosta de sapato azul não vai comprar um sapato vermelho, né? Ou só vai comprar se estiver faltando. Mas aí, veja bem, se estiver faltando sapato azul e só tem sapato vermelho, uma hora os produtores descobrem que tem essa situação está se desenhando e vão ofertar sapato azul onde antes só havia sapato vermelho. Então, essa maneira trivial de gerar um ganho de bem-estar, simplesmente realocando os recursos, normalmente não existe. Ou se existe, ela é muito pequena, não vai gerar um ganho expressivo de bem-estar. Tá? Então, para haver ganho de bem-estar, efetivamente, a sociedade precisa aumentar a sua produção. Perguntas? Bom, então, a gente tem ainda 15 minutos. A gente vai fechar. A gente chegou até aqui, fizemos isso aqui, viemos até aqui. A gente ainda não entrou nessa bolota, a gente vai provavelmente deixá-la para a próxima aula. Então, a gente vai pegar aqui, agora discutir uma questão relevante relacionada a isso aqui. Essa igualdade. Então, tudo bem. Vamos lá. Olha, assim, uma das coisas também que me chama a atenção, né? A ideia de que é bastante comum, né? E não estou dizendo que eu não cometo esse equívoco. Claro, não tenho dúvida que eu cometo. O péssimo hábito que a gente tem nas nossas discussões sobre economia, política, outras coisas, imputar as pessoas que discordam das nossas, têm uma visão diferente, uma proposta diferente
da nossa, algum interesse escuso. Então, coisa assim, do tipo, o camarada está propondo essa política porque ele sabe que vai ficar bem, esse tipo de coisa, né? Ou então, esse tipo de coisa. Mas, para mim, assim, no geral, se a gente for olhar as discussões políticas que tem, boa parte das vezes as pessoas estão propondo políticas dos quais eu não vou concordar, ou uma que eu concordo e um dos senhores não concorda, não tem interesse, muitas vezes, monetário ou financeiro nenhum. Estão lá falando aquilo lá por convicção. Não estou dizendo que tem gente, não estou dizendo que não existem pessoas que tentam promover uma política ou uma ação governamental porque elas têm interesse monetário, financeiro ou de algum outro tipo para aumentar o seu poder político. Né? Não estou dizendo que não existe. Estou admitindo que sim, mas estou dizendo assim, não é correto dizer que todo mundo que tem uma proposta da qual você discorda tem um interesse escuso. Não é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, uma das coisas que acontece é dizer que não, a minha proposta é boa, eu quero o melhor para o Brasil. Pô, mas peraí. Assim, não vou aqui dar uma, mas tem um político, ou um grupo de políticos dos quais eu não gosto. Será que eles também não querem o melhor para o Brasil? Possivelmente querem. O que pode acontecer é que a maneira deles de chegar no que é melhor para o Brasil seja distinta da minha, ou a visão deles do que é melhor para o Brasil seja distinta da minha visão do que é melhor para o Brasil. Colocou de outra forma. Eu posso achar um colega economista, ou, por exemplo, falar um político que acha que o melhor que pode ser para o Brasil é chegar em tal situação. Aí digamos que eu e um outro professor, outro economista concordamos, o melhor para o Brasil é chegar nessa situação. Então vai para o Brasil chegar nessa situação aqui, ele tem que fazer isso. Eu vou dizer, não. Isso aí não vai levar a gente lá, não. Para chegar lá, se é que vai chegar, tem que fazer essa outra coisa aqui. É um tipo de discordância. A gente concorda nos objetivos, mas discordamos nos meios. E pode também ter um outro tipo de discordância, que é bastante comum também, de alguém dizer, o melhor para o Brasil é isso, e o outro não, o melhor para o Brasil é aquilo lá. Essa outra coisa aqui. E aí, se as pessoas discordam nos objetivos, a chance delas concordarem nos meios é praticamente nula, né? No geral, acho que as pessoas têm interesse no progresso do seu país, né? Por que eu estou falando isso? Uma vez eu estava assistindo... Você sabe, quando alguém é indicado para ser ministro do Supremo, juiz do Supremo, que é integrante do Supremo Tribunal Federal, tem que ser aprovado pelo Senado, tem uma sabatina, né? Que no Brasil é meio de faz de conta, né? Não me lembro, nunca assisti, acho que tem séculos, não vou dizer certo não, mas tem muito tempo que o Senado não rejeita uma indicação para o STF. Enquanto nos Estados Unidos é relativamente comum, não sei acontecer, mas já aconteceu gente desistir, gente que foi indicada e a sabatina não aconteceu, né? A disputa lá é muito mais ferrenha. Então, mas por exemplo, um Edson Fachin, que hoje é ministro do Supremo, foi indicado no segundo mandato da ex-presidente Dilma. Eu assisti se não todo, trecho da sabatina dele. Aí, em algum momento, eles foram fazendo vários senadores fazendo pergunta, então ele se define assim, não, eu me considero uma pessoa progressista, no sentido de que eu quero o progresso do Brasil. Eu pensei, meu caro, quem não quer o progresso do Brasil? Eu não quero, eu também quero, não concordo com nada do que você fala, você pensa, mas eu também quero o progresso do Brasil. Então, assim, no geral, as pessoas querem o que é melhor para o Brasil, mas como eu disse, elas podem... Alguém achar o melhor para o Brasil é isso aqui, e eu não concordo, e alguns dos senhores concordam, outros vão discordar, e também tem a discordância, desde que as pessoas concordam no qual seria o objetivo, para onde o Brasil deve ir, onde o Brasil deveria chegar, vai haver a discordância sobre os meios, né? Por que isso é importante para a gente? Tentar, nesses 10 minutos que nós ainda temos na aula de hoje, tentar tirar um outro ponto aqui. Gente, olha só, me pergunta aqui. Suponha que alguém tivesse falado. Ninguém falou isso para vocês. Caso surpresa vai acontecer. Alguém chegou e falou para vocês: venham estudar. Vamos lá, me corrija se eu estou errado. Qual foi o maior diplomata que o Brasil já teve? Não é o maior, mas. Sim. É correto dizer que o Barão do Rio Branco foi um dos maiores diplomatas que o Brasil já teve? Sim ou não? Ou ninguém vai falar nada? Sim, obrigado, Anderson. Então, vamos lá. Suponha que alguém tivesse falado para você: vem estudar RI na UFRJ
que você vai sair daqui, você vai ser o novo Barão do Rio Branco. Né? É uma promessa crível? Acho que ninguém falou isso para vocês. Alguém falou isso? Não, né? Isso não foi dito, né? Então, para colocar até uma coisa mais simples para a gente. Faz sentido, por exemplo, seria uma propaganda verdadeira, alguém criar uma escolinha de futebol e falar: venha para a minha escolinha de futebol, que você vai saindo daí, você estudando, entra aqui com 12 anos, que quando tiver com 18 anos, você já vai ser o novo Messi, o novo Romário, o novo Pelé. Faz sentido isso? Seria uma propaganda correta? Ou verdadeira? O que vocês acham? Ou seja, alguém tem uma receita para produzir um novo craque, no caso do futebol, como o Messi, Pelé, Garrincha e outros? Alguém tem essa receita? Tem alguma pessoa pegar uma criança, um jovem, treinar e transformá-lo no novo Pelé? Não, obrigado. Não, então, não acontece. Pode acontecer, mas não existe a receita fechada, né? Uma lista de pontos. Sim, eu falei assim, que, por exemplo, surgiu uma pessoa muito boa, assim, alguma coisa, é uma coisa que acontece, assim, do nada, a gente não pode fazer uma receita, né, para isso. A gente não controla, tem vários fatores, como habilidade natural, aquilo que nasceu com a pessoa, né? Então, também não faz sentido dizer, não, venha para a minha escola de música, ou para o meu curso de música, que você vai ser o novo Mick Jagger, a nova Adele, ou um outro músico famoso, né? Não existe isso. Eu não estou indo a dizer, se a pessoa quer jogar futebol, quer ser jogador de futebol, talvez seja bom ir para a escolinha uma certa escolinha de futebol. Quer estudar música, é bom ir para uma escola de música, aprender a ler partituras, a tocar instrumentos, cantar, claro. Quer ser diplomata, é boa fazer um curso de relações internacionais, lógico, mas não é garantido, você não tem como garantir que você vai gerar o cracaço ali. Assim como também, se estivesse falando de finanças, vem estudar nesse meu curso aqui que você vai ser um novo mago do mercado financeiro. Vou te ensinar a fazer milhões no mercado financeiro. Não. Basicamente, tudo isso que a gente está falando tem uma parte da habilidade inata das pessoas, alguns fatores que nós não entendemos muito bem, por isso não conseguimos reproduzir. Ou seja, não tem uma receita para fazer um novo Barão do Rio Branco, não tem uma receita para fazer um novo economista famoso como Keynes ou Milton Friedman ou outros. Não sei se você ouviu falar do Keynes ou do Milton Friedman. Não existe uma receita para fazer um jogador de futebol gerar um jogador de futebol como treinar alguém para ser tão bom no futebol como o Messi e outros. E assim vai. Então, por que eu estou dizendo? Claramente, o que a gente consegue fazer, o ser humano consegue fazer, tem limitações. Então, de forma similar, não existe uma receita, assim como não existe uma receita para criar um novo Messi, um novo Barão do Rio Branco, não existe uma receita para fazer um país crescer e prosperar. Eu estou querendo dizer o seguinte, não existe. Do jeito que alguns meus colegas, não estou aqui por ser ofertador, colegas dos economistas gerais, do jeito que você ouve uns economistas falando, os caras falam com tanta convicção que parece que ele acredita que ele tem, né? Tem lá uma lista assim, de pontos. 1, 2, 3, 4, aí vai até o ponto, digamos, sei lá, 27. Olha, tem esses 27 pontos aqui, medidas de política econômica. O governo faz isso aqui, ó. Brasil decola, vai ser a nova Coreia, nova Singapura. Aí, ao invés de falar de tigre asiático, vamos falar de tigre da América Latina, o tigre da Amazônia, alguma coisa assim, né? O tigre brasileiro. Não existe essa lista. Quer dizer, alguém pode até fazer uma lista dessa e dizer que tem aqui os pontos para o crescimento de um país, até do Brasil. Mas, não, até eu vou dizer assim, e você tem, já? Eu não. Então, vou dizer assim, se eu tivesse uma receita dessa para uns países crescer, o que eu poderia fazer? Poderia ter que trabalhar de graça, tentar achar um país que convenceu o país que eu tenho a receita, trabalhar de graça naquele país, fazer o país decolar e depois sair vendendo a minha receita para os outros países, né? Se é que a receita não poderia ser copiada, né? Copiável, desculpe. Tá certo? Aí, não, alguém falou onça pintada. O que não entendi da onça, Igor? Desculpe. O que seria onça pintada? Realmente não peguei. Bom, então, por que eu estou dizendo isso?
Porque tem um limite no que os economistas podem fazer. E eu acho que isso é uma parte dos problemas com os... Que às vezes eu vejo assim, as pessoas não aceitam. Não, tem limites porque o que os economistas podem fazer. Por exemplo, na pandemia, no começo da pandemia, ali em abril, maio, quando as pessoas já... sim, da tigre brasileira. Ao invés de ser o tigre, vai a onça pintar, vai ser a onça brasileira, né? Tem razão. Obrigado, desculpa, não tinha entendido. E um profissional de saúde, eu li no jornal O Globo, se não me falha a memória, foi assim, quase que o governo, em todos os estados, né, fechou restaurante, fechou não sei o quê, todo mundo fica em casa e tinha um auxílio emergencial, mas as pessoas começaram a sair de casa, né? Tem um limite do tempo que as pessoas aceitam ficar em casa. Quanto mais confortável for a sua residência, mais fácil é você ficar em casa, né? Então, assim, para boa parte dos brasileiros, a ideia de você ficar em casa sem sair é simplesmente muito difícil, né? Bom, aí vi um médico profissional da área de saúde falando, não, aqui é o seguinte, o governo, não sei se falou o governo, os economistas do governo, eles têm que dar um jeito de viabilizar que as pessoas permaneçam em casa para a gente poder combater a pandemia. Meus caras, atenção, primeiro respeito à pessoa, o que ele falou não faz sentido nenhum. O camarada chegar e falar, um médico chegar e falar, os economistas têm que se virar para criar condições para que as pessoas fiquem em casa para a gente conseguir combater a pandemia, faz menos sentido do que um economista chegar e naquela época, em abril, maio do ano passado, ter falado o seguinte: os médicos têm que se virar para entregar uma vacina, um medicamento, ou ambos, para que a gente possa reabrir a economia imediatamente. E por que eu digo que tem menos sentido? Porque a vacina já chegou. Agora, essa solução mágica que os economistas iam bolar um jeito de manter as pessoas em casa, essa não chegou e não acredito que eu vou viver para ver essa solução, meus caros. Então, assim, é uma coisa assim, mais fantasiosa, era muito mais fantasiosa do que vacina. Quer dizer, vacina estava ali, isso em abril, maio do ano passado. Vacina talvez a gente tenha daqui a alguns meses, anos, mas isso aí que esse cara está falando não vai ter de jeito nenhum. Então, tem limitações para o que os economistas vão fazer. Uma delas é que, infelizmente, os economistas não têm uma receita de crescimento, porque, dentre outros fatores, porque eles não entendem, não está claro por que alguns países são mais bem-sucedidos do que outros. Ou seja, por que alguns países a renda per capita é tão alta, chama renda média, alguns países são ricos e outros são pobres, vou colocar assim. Tem vários fatores que as pessoas argumentam, mas não tem assim, uma equação fechadinha, uma expressão matemática fechada que você chega e diz: olha, está vendo essa equação sozinha aqui? Ela explica tudo o que acontece. Não existe isso. Tá? Então, os engenheiros, os matemáticos físicos conseguem colocar um foguete na Lua e trazer de volta, né? O ser humano já foi na Lua e voltou, mas os economistas não conseguiram fazer um país decolar. Tá? Mas alguns países decolaram, mas assim, talvez até, não estou dizendo, possivelmente no caso da Coreia, tinha os economistas lá no governo, dando ideia, assessorando, claro, né? Mas as ideias da Coreia não são, o que se aconteceu na Coreia não se conseguiu reproduzir. Se fosse fácil reproduzir, todo mundo iria comprar. Porque uma das coisas, aí vai ficar, acho que por meio da próxima aula, porque existe uma relação grande entre economia e política. Isso vai com aquilo que a gente está falando aqui. No princípio, todo mundo quer o Brasil, inclusive os governantes. Qual é o governante que não quer que seu país prospere? Usualmente eles querem. Tem essa ideia de que o governante quer que o país prospere. Precisa de uma qualificação. Ele quer que prospere desde que o crescimento não enfraqueça o inglês, o grip, ou seja, o controle que ele tem desse país. Né? Então, no caso de, praticamente em sociedades democráticas, a prosperidade econômica é fundamental, porque ela tem um impacto grande no resultado da eleição. Quando a economia está indo bem, as chances do governo, de quem está no poder, se permanecer, ou um indivíduo ser reeleito, ou o grupo dele, ele indicar o sucessor sendo o grupo político dele, aumenta, né? Então, a princípio, a minha ideia é que o governo é malvado, não quer que o brasileiro, quer manter o brasileiro na miséria. Não faz muito sentido, realmente. Perguntas, senhores? Não? Então, na próxima aula, a gente retoma essa discussão
possivelmente uns 5, 10, talvez 15 minutos, e volta para as notas de aula. Alguém quer fazer pergunta? Já são 8h11, então acho que eu vou parar. Vou interromper a gravação. E a aula acaba oficialmente 8h10, não é isso?